Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia. Bom dia, eu sou Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos Filipenses capítulo 1, versículos 27 ao 30. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para nós de salvação, e isso de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim vedes e agora ouvis estar em mim. O apóstolo Paulo, nos versículos anteriores, fala sobre o seu desejo de partir e estar com Cristo, e quando ele fala que a morte é um ganho, né, porque ele estaria com Cristo a partir da transição, da saída desse corpo. E ele fala então, agora, enquanto estamos nessa vida, o viver é Cristo, é servir a Cristo. Então, somente deveis viver de modo digno, o versículo 27 nos fala. Viver de acordo com o quê? Com o Evangelho de Cristo. E o que seria viver de acordo com o Evangelho de Cristo? Lá em Efésios 4, versículo 1, ele nos chama a um andar digno, de acordo com o chamado que recebemos. O Evangelho de Cristo, essa boa notícia de salvação, nos diz que nós estávamos separados de Deus, mortos e fadados a uma separação eterna de Deus. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do seu amor que nos amou, como fala Efésios 2, enviou seu Filho, Jesus Cristo, para derramar o seu sangue no nosso lugar e pagar aquele preço que era impossível para nós pagarmos. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, em determinado ponto, Jesus fala aos discípulos que ao homem é impossível salvar-se, mas para Deus nada é impossível. E aquilo que era impossível para o homem conseguir, Deus nos dá em Cristo. E Cristo morre a nossa morte no nosso lugar e derrama todo o seu sangue para que nós possamos ter vida. E essa é a boa notícia. Recebendo essa salvação e essa morte de Cristo em nosso lugar pela fé, nós somos salvos, justificados e perdoados os nossos pecados, podemos então viver para Cristo. E esse viver para Cristo é o viver dignamente com o Evangelho, com base na gratidão por aquilo que Ele fez por nós, aquilo que era impossível para nós alcançarmos. Ele continua falando que o apóstolo Paulo possa ouvir dos filipenses, né? E isso vem até cada um de nós hoje, que estejam no mesmo espírito, na mesma alma, vivendo em unidade, combatendo pela fé do Evangelho, vivendo esse Evangelho, vivendo de acordo com esse Evangelho, em gratidão por essa obra de Cristo. Ele ressalta no versículo 8 e traz um alerta que alguns vão se opor a esse Evangelho. Alguns não vão aceitar. E essa palavra de salvação, que para nós é vida, para esses vai representar morte. E alguns vão se levantar e se opor e criar empecilho. Mas ele ressalta e continua no versículo 29, dizendo que para nós foi dado a honra e o prazer de poder crer em Cristo. Mas também foi nos dado a oportunidade de padecer por Ele, vivendo essas mesmas aflições que o próprio apóstolo Paulo vivia na sua carne, como ressaltou lá em 2 Coríntios 11, uma lista de sofrimentos que ele teve, mas ele ressalta também que os seus sofrimentos não eram só exteriores, mas eram interiores, através da sua preocupação e do seu cuidado com todos aqueles que ele anunciava o Evangelho. Que nós possamos viver em gratidão a essa obra maravilhosa que Cristo fez por nós na cruz, sabendo que enquanto estivermos aqui nessa terra, temos um propósito de viver para Deus, através dessa nova criatura que Ele nos deu, essa nova vida que Ele nos deu, para vivermos para Ele, servindo a Ele. E como vamos servi-lo então? Buscando a santidade no nosso dia a dia, buscando fazer as coisas lutando contra o nosso pecado, buscando não fazer aquele mesmo pecado que a gente vem cometendo, buscando melhorar os nossos relacionamentos,
buscando manter a unidade com as pessoas à nossa volta e anunciando essa boa notícia que um dia nos salvou, para que possa também salvar a outros. Então, vivendo esse evangelho, nós estamos fazendo aquilo que o apóstolo Paulo fala no versículo 21, aqui desse mesmo capítulo, que o viver é Cristo, viver é servir a Cristo e o morrer é lucro. Então, enquanto estivermos nessa vida, sirvamos a Cristo, e o dia que partirmos dela, estaremos com Cristo. E não tem esperança mais maravilhosa e foco mais especial para nos mantermos, para nos dar ânimo, sabendo que um dia estaremos com Cristo. Todas as pedras no caminho serão facilmente ultrapassadas, e mesmo naquela em que tropeçarmos, vamos nos levantar e agradecer ao Senhor por podermos estar de pé. E se numa dessas quedas, então, for a última queda, estaremos para sempre com o Senhor. Reflita sobre isso e tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.